A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Bom, eu estive aqui meditando mais ainda nesse texto, como temos aí meditado em Gênesis, e Deus tem tocado meu coração para mim gravar esses vídeos e compartilhar com os irmãos e irmãs. E eu até agora gravei 2, esse é o terceiro, e no primeiro vídeo meditamos de Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 4. No último vídeo meditamos no capítulo 5 e capítulo 6. Nesse vídeo agora vamos meditar um pouco mais no capítulo 6, E vamos ler primeiramente o texto e aí vamos desenvolvendo aqui a meditação junto com os irmãos, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 17, diz assim: é o juízo de Deus. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos. Isso é Deus falando com Noé. E tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti, a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E eu hoje vejo até algumas distorções em relação à palavra de Deus. E isso, se a gente observar, vem acontecendo muito tempo. Desde o Éden, na verdade. Porque no Éden foi que Satanás usou a serpente para distorcer a lei de Deus, as determinações de Deus, através de emoções, sentimentos, como ele fez ali com Eva. Consequentemente, Adão também acabou errando em virtude disso. E foi uma sucessão de erros. E nesse momento aqui, onde Deus faria cair o juízo dele sobre a face da terra, através ali do dilúvio, a terra estava perdida, porque os seres humanos deram ouvidos a Satanás, através da atuação dele, que é a mesma que ele vem atuando desde do capítulo 3, ele é registrado no capítulo 3 pela serpente. O que muda são as circunstâncias na nossa vida. Satanás ele continua com a mesma artimanha, é o mesmo tipo de manipulação, só que ele utiliza artimanhas agora diversas. Como podemos observar, no Éden ele usou o que ele podia, distorcendo a verdade bem presente, que é a palavra de Deus. Fez com que a mulher, desapercebidamente, ela errasse, mesmo ela sabendo e conhecendo a lei de Deus, mas ele enganou. Ele veio com engano, dissimulações, ele veio trabalhando a mente da Eva ali. Naquele momento ela se viu envolvida e essas coisas continuam acontecendo. Agora, quando a inclinação ao pecado passou a fazer parte da vida do homem com aquele fruto que foi comido, então agora o homem ele tem conhecimento do bem e do mal, e Satanás tem muito mais ferramentas para trabalhar. E ele vem dissimulando. A nossa sociedade vem se degradando porque Satanás vem atuando na vida do homem. E observamos aqui em Gênesis 6 que chegou uma degradação tal
que Deus iria executar juízo frente a isso tudo que estava acontecendo. E qual era o juízo de Deus ali? Dilúvio. Exterminar todo aquele que não estivesse em acordo com a sua palavra, né? Que estivesse em desacordo. E ele orientou a Noé. E Noé, construindo a arca não foi construída da noite para o dia, demorou anos para se construir a arca. E nesse tempo, Noé, como sacerdote de Deus, homem que guardou a palavra de Deus, estava pregoando a palavra. Ele estava anunciando, olha, vai vir dilúvio, vai vir o tempo em que Deus fará cair a ira dele sobre a terra. E as pessoas estavam sabendo, vinham até ele, a construção enorme daquela arca ali, certamente iriam até ele, as pessoas iam até ele e perguntavam. Ele tinha que arrumar o material todo, ele estava seguindo as instruções de Deus, como diz aqui. Toda a orientação de Deus ele estava seguindo, ele estava fazendo tudo como Deus estava ordenando a ele. E as pessoas achavam que ele era maluco. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer chuva. Se a gente observar aqui a palavra de Deus, nem há relato de chuva até ali. Há uma névoa que regava a terra. E eles estavam falando, isso que ele está falando aí é absurdo. Aí comiam, bebiam, davam-se casamento, viviam sua vida normal, despreocupadamente. Isso é um relato de Gênesis. Hoje em dia, a mesma coisa está acontecendo. E ainda com relação à palavra de Deus, as distorções, muita gente fala que a gente vive o tempo da graça, não é mais como no tempo da lei, que era olho por olho, dente por dente. A lei de Deus ela é eterna, ela é justa. Continua sendo cumprida. Nada foi revogado, nada foi mudado. Nada, continua a mesma coisa. E em Cristo temos cumprimento da lei. Não há mudança. Mudar é algo que era de uma forma e essa forma foi alterada para uma outra forma. Não é isso que Cristo fez e nem é isso que Cristo está fazendo. E não é esse o plano de Deus, mudar. Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Não muda. Ele cumpre, é diferente. Cumprir. Tudo que está escrito está sendo cumprido. Nada alterado, nada mudado. Cumprido. Em Cristo está havendo cumprimento de toda a lei. O que é a lei? A lei é chamada a Torá. Exatamente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a lei, a Torá. É bem simples. São esses livros. O conjunto desses livros é a lei. É o que Moisés escreveu. E Moisés escreveu aprendendo com seus pais por um breve momento, que ele teve contato com ele, com o sacerdote Jetro. Inclusive, este se tornou sogro de Moisés, porque Moisés casou com a filha desse sacerdote, chamada Zípora. E aprendeu face a face com Deus. Ele encontrou Deus na sarça ardente. Ele cumpriu todos os desígnios de Deus. Moisés entendeu tudo o que Deus estava falando, tudo o que ele escreveu aqui. Esses relatos que nós estamos lendo aqui, foi Moisés que escreveu. Ele foi o primeiro escritor da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio, Moisés escreveu. Depois, Josué deu seguimento à escrita. E vários outros homens inspirados por Deus. Porque tem um tempo determinado até para a vida deles. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E hoje eu escuto pessoas até falando que é diferente. Hoje não é. É a mesma coisa. Devemos nos ligar na palavra. Há muitas distorções.
Satanás, ao longo do tempo, ele vem distorcendo até mesmo o entendimento da palavra ao longo desses 2000 e poucos anos que vivemos aí, em torno de 2000 anos, que quando Cristo veio, eu estou levando em consideração o nosso calendário, porque até isso foi alterado. Se pesquisarmos, nosso calendário não era esse. E tem revelação de Deus na palavra que diz sobre isso. Daniel 7,25, quando fala do chifre pequeno, que iria proferir blasfêmias contra o Altíssimo, perseguir os santos, ia mudar o tempo e a lei. Tempos e lei. É muito profundo, não é o foco agora disso. Mas o nosso calendário nem 12 meses tinha, ele tinha 10. E a última alteração, pelo menos que eu me lembre aqui, agora, foi feita por Gregório, um Papa Gregório. Por isso é o calendário gregoriano. E foi alterado. E antes disso, antes do papado, ele havia já sido alterado durante o período dos imperadores de Roma, o Império Romano. Foi alterado. Pode pesquisar no Google, você vai achar. Isso não é difícil de achar, não. Você vai achar. Começava em março. Você pode ver que setembro, 7, lembra 7. Outubro, lembra 8. Novembro, lembra 9. Dezembro, lembra 10. O ano começava em março. Houve muitas alterações. E é profundo. A marcação de tempo, a dissimulação ao longo do tempo, são várias coisinhas. Não vamos entrar muito no detalhe aqui agora, porque não é o foco desse vídeo, mas há muita coisa de alteração durante a história da humanidade, em que Satanás ele vai pontinho, fazendo algumas coisas não se tornar tão perceptíveis, mas a palavra revela. E hoje, a gente vê, se não valesse, ou se não fosse verdade, ou se a lei não valesse mais, a gente deveria desconsiderar tudo isso que está aqui, sobre o juízo de Deus aqui no capítulo 6 de Gênesis. Mas, olha, nós cremos em Cristo como cumpridor da lei. Nele tem o cumprimento de tudo. E foi o próprio Cristo que lá em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 17, que chegou a usar exatamente esse exemplo, entre outros, mas usou esse exemplo aqui de Gênesis 6, do dilúvio, para representar em uma explicação, porque ele falava muito através de parábolas e era comparações para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Ele usou exatamente esse evento aqui para dizer que assim será a sua volta quando ele vier novamente para buscar a sua igreja. Vai ser igual isso aqui. Então ele considera que a lei continua valendo em muitas coisas. A gente não vai entrar no detalhe agora de coisa por coisa. Nesse momento não. Vamos até falar disso, outros vídeos, outras meditações, nos aprofundar mais na palavra juntos. Eu acho muito importante e compartilharmos isso. Agora, o juízo de Deus virá sobre a face da terra novamente. E ele compara esse juízo com o dilúvio, da mesma forma que veio aqui. E hoje temos o dia a dia, preocupações, nossa vida, financeira, saúde, agora essa questão toda do coronavírus também, que mexeu com o mundo inteiro, aí mexe com a finança, mexe com as famílias, são preocupações. E aí a gente vai pelo que diz os jornais, vai pelo que diz o que está sendo divulgado por aí. Porque o parâmetro normal do ser humano é de acordo com o mundo físico. É mais fácil de entender o mundo físico. E o mundo físico, a gente já cresce no meio dessas coisas absorvendo. Só que a revelação maior de Deus na palavra sobre todo o contexto espiritual, porque não é só físico, é espiritual. A gente vê na criação que Deus é espírito. Antes de criar o físico, ele já existia. E é muito profundo. Tudo isso está debaixo do domínio de Deus. Agora, a maior profecia que a gente tem hoje em dia é a palavra. Se a gente meditar na palavra de Deus, a gente vai cada vez mais absorvendo conhecimento. Somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é sobre a nossa mente é sobre o corpo, e em espírito estamos ligados com Deus. O discernimento da mente, tanto para o mundo físico
corpóreo, quanto para o mundo espiritual, que é incorpóreo. Em todo o contexto, a palavra de Deus vai nos revelando profundamente. E o juízo virá. Se avaliarmos a escritura toda, e aqui a gente está falando só até o capítulo 6 de Gênesis. Mas a gente já deu umas avançadas e viu que em Efésios, uma carta que Paulo escreve para a igreja de Efésios, que é de Éfeso, né? Aos Efésios. A gente observou que ele usa, olha, quando ele fala de casamento lá, ele usa Adão e Eva. Quando Cristo fala do juízo, ele usa Noé. O apóstolo Paulo, quando ele fala de Cristo, fala como segundo Adão. Porque se pelo meio do primeiro Adão entrou o pecado, por meio de Cristo saiu. Tantas referências aqui à lei. E acha que a lei não está sendo cumprida? Está sendo cumprida. Tudo. A mais perfeita sintonia, tudo está ligado. E isso aqui não estou falando na minha cabeça, estou compartilhando uma meditação na palavra. Focando bem nisso aqui, tem muita coisa que Deus vai revelar na palavra, mas vamos falando ao longo dos vídeos sobre juízo. Vai vir. E quando não se atentaram na lei de Deus e que esqueceram, e que Noé foi justo por nele, Deus ter achado graça por ele ter guardado a lei de Deus no coração. É diferente hoje? Não. Aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, esse é achado justo diante de Deus. Mesmo sendo pecador. Noé era pecador. O pecado entrou em Gênesis 3, ele era pecador. Mas ele observava e procurava seguir. Ele caía, ele levantava, ele procurava seguir. E Deus achava ele justo. Justo de perfeito? Não. Mas justo de guardar os ensinamentos e seguir os ensinamentos. Por isso ele foi achado justo. E hoje, a gente não conhece totalmente. Mas passo a passo vamos conhecendo a Deus. Cada vez mais. Consequentemente, um vai conhecer mais que o outro, mas isso também não é mérito nem demérito para ninguém. Aquele que sabe mais compartilha, e aquele que não sabe ouve. E juntos vamos, juntos compartilhar, meditarmos juntos na palavra de Deus. Até quem acha que sabe muito, muitas das vezes está enganado sobre muitas coisas, porque Satanás semeia o engano. Lembra de quando Cristo falou que ele plantou o trigo, mas veio Satanás e semeou o joio? Quando se fala isso, muitos irmãos olham para a cara do outro, ali, ele é joio, ou ele é trigo. Mas se você começa a falar que o irmão é joio, será que você mesmo não está sendo um joio? Porque o trigo, ele tem dentro dele substância, e o joio não. Essa é a diferença. Agora, se dentro de você tem substância que é o Espírito Santo de Deus, você vai agir de acordo com a palavra. Não é? Você conhece a árvore pelos frutos. Dá fruto. E dá fruto bom. Agora, será que falar mal do irmão é dar um fruto bom? Não. Não é. Se tem algum irmão que está em uma dificuldade, vamos ajudar. Vamos compartilhar, meditar a palavra. O apóstolo Paulo orienta isso. Que devemos admoestar uns aos outros mediante a palavra do nosso Senhor. A que Ele nos deixou. Mas não somos mais certos ou menos certos, somos pecadores todos, pela misericórdia de Deus. Deus, ele distribui dons na igreja para que todos possam uns aos outros se ajudar, mas quem manifesta tudo isso é o Espírito Santo, e não só dentro da igreja, mas fora também, porque a nossa missão é ir buscar as almas, anunciar, não é impor. Noé não impôs. Noé estava anunciando. Agora, ele anunciou, ele falou. Cabe a cada um ouvir. Bom, irmãos, essa é a meditação que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui. E agradecer a Deus por tudo. Devemos agradecer a Deus por tudo nas nossas vidas, mesmo em meio às aflições. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Somos todos pecadores, Senhor. Não merecemos nada. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e infinito amor, fez cair sobre ti
tudo isso, levou sobre si todas as nossas transgressões e nos deu a oportunidade de ouvirmos a sua palavra e seguirmos ao Senhor cada vez mais. Muito obrigado. Continua nos orientando, continua nos instruindo, cada irmão, cada irmã. Abençoe a cada um, a sua família, seus casamentos, seus filhos, seus amigos e até mesmo seus inimigos, Pai. E nossos inimigos também, Pai, porque o Senhor veio para todos. E para todos os que querem ouvir, Senhor. Muito obrigado por tudo. É o que eu te oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?